mais uma live da Interequipe. Hoje nós vamos falar sobre integração sensorial. Vamos esperar a Elaine entrar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Olá! Elaine. Tudo bom? Oi. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje para Obrigada. falar de um tema que acho que dá muitas dúvidas, muita curiosidade para todo mundo, que é a integração sensorial. Então, o Sim. momento é esse para esclarecer as dúvidas, fazer com que todo mundo possa entender um pouquinho dessa área. Agradeço sua presença mais uma vez e vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouco da sua formação e do seu trabalho. Uhum. Primeiramente, boa noite, né? Eu sou a Elai, trabalho com terapia ocupacional e integração sensorial de ERS, que eu vou estar explicando um pouquinho mais pra frente. Eu sou formada há 5 anos e desde a minha época de formação sempre me interessei pela integração sensorial. Eu me recordo que a primeira experiência assim, que eu tive contato com a integração, né, foi na época da minha formação. E eu vi um vídeo de uma terapeuta descendo um escorrega de skate com uma criança. E naquele momento eu pensei, meu Deus, eu quero muito trabalhar com isso. Mas eu não conhecia tão profundamente e tudo mais, né? E fiquei encantada e a partir disso eu comecei a estudar, a fazer cursos, coisas que eu podia fazer na época. E assim que eu terminei, eu fui fazer a certificação. E terminei, comecei a trabalhar, fiz BOBAT, tenho especialidade em autismo também, TEA, Uhum. especialidade em pediatria, por mais que eu atenda alguns outros casos, mas minha especialidade é na pediatria. E atualmente, né, eu estou na minha segunda formação, porque nunca é demais, sempre é bom, Uhum. conhecimento é sempre bom. E eu faço parte de um grupo de voluntários que nós estamos validando uma nova avaliação ouro chamada Easy. E acredito que ano que vem ela vai terminar de ser validada. Eu estou participando de todo esse processo de validação dessa nova avaliação. Vai ser a avaliação mais recente em integração sensorial que a gente vai ter. E aí a gente está fazendo essa parte da coleta de dados nesse momento, né? Muito bom. Trabalho e estudo nunca é demais, sempre tem, né? Sempre continua, é um processo contínuo. E Sim. Elaine, afinal, o que que é integração sensorial? Que eu acho que essa é a grande dúvida da maioria das pessoas. O que que é essa integração sensorial? Explica um pouquinho para a gente entender. Primeiro, eu acho importante a gente distinguir algumas diferenças, assim, né? Integração sensorial, a palavra integração sensorial, ela não é tida como uma terapia, porque ela vai dizer que é um processo neurológico que qualquer pessoa vive, né? Uhum. A Aires, em 1979, que é a criadora desse método, né? A Diners, que é como a gente costuma chamar ela, resumidamente, ela vai falar que a integração sensorial é a organização das sensações para o uso. Então, eu vou receber informações do ambiente e vou precisar gerar uma resposta. E para que eu possa receber essas informações, os meus sistemas eles precisam se integrar para que eu consiga, né, compreender esse ambiente, para que eu consiga gerar respostas nesse ambiente. Então, Uhum. todos nós, né, vivemos processos todo o tempo, a cada segundo, de integração sensorial. Se a gente for falar da parte terapêutica, aí a gente pode citar como terapia de integração sensorial, e aí a gente cita também a autora, né, que é a terapia de integração sensorial de Ayers, que foi a criadora desse método. É muito importante a gente referenciar, porque é uma marca registrada, né, que eu vou estar falando um pouquinho mais também sobre isso. Mas resumidamente é isso. Na integração sensorial, a gente pensa a criança como uma participante ativa de todo esse processo e Uhum. ela precisa acontecer dentro de um ambiente apropriado e que apoie essa criança ou essa pessoa também, porque a gente também atende outras idades. E um dos nossos ideais na integração sensorial é o desafio na medida certa. Então, eu vou promover desafios para essa pessoa que não sejam nem excessivos, mas que também não sejam tão pequenos para que essa pessoa não possa perder o engajamento nessas atividades.
E um outro termo que a gente trabalha também na integração sensorial é um termo chamado resposta adaptativa, que é essa resposta que eu vou gerar para o ambiente, porém que me mantenha organizada, eu conseguir me organizar, organizar as minhas sensações, organizar os meus sistemas sensoriais para promover uma resposta adaptativa. Então, eu vou promover uma resposta para esse novo estímulo e eu vou adquirir novas habilidades. Certo. E essa integração sensorial que você fala de ERS, o que que é exatamente? É uma técnica? É, é uma técnica dessa autora? É isso? Explica um pouquinho melhor essa parte do que é essa integração sensorial de ERS. Isso. Então, com o tempo, com os estudos e tudo mais, é, nós fomos vendo, nós que trabalhamos com integração sensorial, né, e pesquisadores que vieram antes da gente, foi necessário, assim, criar uma marca registrada para esse tipo de intervenção, para validar, né, validar essa autora que criou esse método, que criou essa linha de raciocínio. Então, a terapia de integração sensorial de ERS é uma marca registrada. Para você utilizar, trabalhar com esse tipo de terapia, você precisa ter uma formação específica, que também vou estar detalhando um pouco mais, e precisa ser terapia de integração sensorial de ERS, não pode ser de outro nome, outro autor, é importante que seja dela, né? E também, assim, como na parte de neurociências, a gente compreende que integração sensorial é um processo neurofisiológico, então qualquer pessoa poderia falar que trabalha com integração sensorial, né? Porém, tem toda uma metodologia, todo um trabalho por trás, então a gente precisa proteger essa abordagem, proteger esse método, para que a gente não corra riscos de ter outros tipos de representatividade que não condiz com essa linha de pensamento. Certo. Porque é muito sério, esse é um trabalho muito sério, que requer muito Uhum. conhecimento. Você vai trabalhar toda a questão da estimulação dessa criança. E quem que pode fazer? Qual que é o profissional capacitado para realizar essa intervenção? Como que Uhum. é a formação desse profissional? Sim, a gente vai falar agora, assim, né, a nível do Brasil. Uhum, A integração sensorial, a certificação de integração sensorial, ela é válida internacionalmente, então é uma certificação internacional. Esse método, ele vem lá dos Estados Unidos, então a pessoa pode tanto fazer lá, como a gente tem opções de poder estar fazendo no Brasil ou em algum outro país. E eu vou explicar um pouco como acontece no Brasil, porque em outros países pode acontecer de outras formas. uhum, No Brasil, a terapia de integração sensorial de ER só pode ser aplicada por terapeuta ocupacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que, né, entender é que essa pessoa vai precisar de uma formação em terapia ocupacional. E aí depois, né, é indicado que essa pessoa faça a certificação internacional para validar, né, essa prática dela, ela aprender ali na certificação como ela deve avaliar, como ela deve olhar, como ela deve fazer os atendimentos, né? É, não é indicado que se atenda com integração sensorial apenas com um curso introdutório, é indicado que se faça a certificação internacional, porque na certificação tem conhecimentos específicos que vão ser muito importantes para esse tipo de atendimento, né? Também não é obrigatório, porém é indicado que a gente esteja em contato com a nossa associação, que é a Associação Brasileira de Integração Sensorial, que é a ABS. Eu faço parte da ABS, sou membro, uhum. e é muito importante fazer parte da sua associação, porque é ela que vai te proteger, ela que vai promover cursos, discussões, debates acerca disso que você está trabalhando, né? Então, muito importante que a gente se afilie também. E aí, assim, não somente isso, é muito importante também que se façam cursos para agregar nessa certificação, porque não é o suficiente, assim, né? A gente é um conhecimento vivo, né? A ERS falava que a cada segundo a gente está aprendendo, a cada segundo a gente está fazendo coisas novas. Então, ela não tinha a integração como uma ciência fechada e finalizada, mas ela tinha quanto uma ciência que se movimenta e que sempre tem novidades, sempre tem descobertas, né?
Então, como ela pensava desse jeito e é uma abordagem que trabalha dessa forma, a gente precisa sempre estar se atualizando, né? E a gente também pode se especializar dentro da própria integração sensorial em temas específicos, como o autismo, seletividade alimentar, questões de desfraude, questões de praxia, que é poder realizar coisas novas. Então, tem todas essas questões, assim, um conhecimento bem amplo mesmo, bem aprofundado. Então, ele necessita de vários tipos de preparo para que a gente possa aplicar com segurança, realmente com o embasamento necessário para que a gente tenha um trabalho eficaz e a gente possa realmente receber as demandas dessas pessoas mesmo, a gente garantir um atendimento assim que supra essas demandas, né? Sim. Você falou que tem um módulo introdutório, mas é importante ter, né, todos os módulos feitos. Quantos módulos são no total para a conclusão do curso? Então, vai depender da certificação, né? Na certificação da classe, que é a minha certificação, são 6 módulos. E dura mais ou menos um ano essa certificação. E Uhum, aí ela vai transitar entre alguns módulos mais teóricos e alguns uhum, módulos práticos, né? E no módulo final são feitas provas práticas com casos reais, com atendimentos, observações de atendimentos. E em todas essas vivências, as professoras que são dos Estados Unidos, né? Elas vêm para cá e a gente se reúne, né? E faz essas provas. Então, você tem contato com pessoas que começaram o estudo, pessoas que conheceram a Diners, que foi a criadora, pessoas que fazem parte do laboratório lá nos Estados Unidos, da Diners mesmo, que tem realmente ali aquele conhecimento fundamental assim para contribuir para o seu aprendizado, né? Também tem abertura para você poder visitar, uhum. né? Para você poder estar indo para lá também, poder se aprimorar um pouco mais. E aí Muito é isso. bom. E de certificação a gente tem só 3 lugares no Brasil atualmente, né? Eu acho que é Uhum, importante compartilhar. Nós claro. temos uma formação em Campinas, né? Que é pela Universidade do Sul da Califórnia, que é diferente da que eu fiz. E nós temos em Uhum. Curitiba e São Paulo pela Classe Case, que é essa abordagem desde os primórdios mesmo, desde a criação, né? A que realmente a ERS iniciou. Isso. Muito bom. Ver que tem todo um processo aí para uma formação, é algo bem intenso mesmo, para Sim. você conseguir essa formação nessa área. E uma coisa que fica, acho que, bastante na dúvida, a gente fala em integração sensorial. Mas o que que é isso, né? O que que são esses sistemas sensoriais? O Uhum, que que significa isso? Explica um pouquinho para a gente isso. sim. É, Então, na integração sensorial, a nossa premissa é trabalhar com sistemas sensoriais, né? Porém, atualmente, no conhecimento geral, a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais, assim. Acho que nós estamos caminhando, mas nem sempre todo mundo conhece todos os sentidos, né? Que a gente tem e tudo mais. E eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu pergunto para as pessoas quantos sistemas que elas acham que a gente tem. E normalmente respondem que são 5, né? Uhum, E assim, nós temos os 5 mesmo, que são os principais ali, os mais básicos, né? Mas nós temos alguns outros também. E aí eu vou estar compartilhando um pouquinho, né, com vocês. Então, a gente separa, né, por algumas categorias. uhum, E a primeira categoria chama esterocepção, que significa fora do corpo. Então, esses receptores vão estar fora do nosso corpo, né? Então, a gente vai ter a parte de audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar, que normalmente são os que a uhum, gente até aprende na escola, né? Costuma aprender, às vezes, ou com amigos, uma coisa mais no senso comum mesmo, né? E eles são denominados como esteroceptores. E aí, os outros 3, que normalmente não são tão conhecidos assim, que vão ser da parte de propriocepção, que eles são responsáveis por a gente ter noção da nossa posição do corpo, do movimento, da consciência corporal. Dentro dessa parte de propriocepção, a gente vai ter 2 sistemas diferentes. Então, a gente vai ter o sistema proprioceptivo, que está lá nas musculaturas, nos tendões, mais profundamente. Ele vai dar noção para a gente da consciência corporal, né?
e de várias questões acerca do nosso corpo, conhecimento do nosso próprio corpo. E a gente também vai ter a parte do sistema vestibular, que ele é responsável pelo movimento da nossa cabeça pelo espaço. Ele vai trabalhar as questões, né? Vai regular questões de equilíbrio, de postura, de retificação, da nossa noção das duas partes do corpo, né? Movimento dos olhos também está associado com o sistema vestibular, coordenação motora, várias questões estão entrelaçadas com esse sistema. Tanto o proprioceptivo quanto o vestibular são muito estudados, muito falados na parte da integração, porque eles estão em uma coisa chamada nível de tronco encefálico, então as entradas são profundas e promovem uma integração muito profunda para essas pessoas, né? Então a gente costuma trabalhar bastante esses sistemas, né? O sistema vestibular e o proprioceptivo associado, eles também estão responsáveis pelo nível de alerta da pessoa. Então, o quanto eu estou ativo nesse ambiente, eu estou apático, eu tenho dificuldade de explorar, ou eu exploro muito rápido, eu sou uma pessoa mais agitada, né? Então, vai dizendo assim com relação a isso. E a gente vai ter a parte de interocepção, que é associado com partes dentro do nosso corpo. E aí a gente vai ter um sistema chamado interoceptivo, que pessoalmente é o meu favorito, porque eu trabalho com saúde mental. E ele vai ser responsável pelas nossas sensações de dentro do nosso corpo, né? Então, um exemplo que eu posso dar para a gente conseguir compreender melhor sobre esse sistema, né? Eu vou colocar a mão em cima de uma mesa, né? E aí eu quero saber se essa mesa ela tá quente ou ela tá gelada. Então, para eu ter noção se essa mesa tá quente ou tá gelada, eu vou usar o meu sistema do tato, né? Porque eu vou tocar na mesa. Mas, se tocando na mesa eu quiser entender se a minha mão tá quente ou tá gelada e não a mesa, aí eu vou estar usando o sistema interoceptivo, porque é uma sensação que está dentro de mim, né? E ele está relacionado com essas sensações internas nossas, tanto relacionado às emoções, os sentimentos, mas relacionado também com questão de sono, de fome, de saciedade, questões de respiração, né? Até tem algumas práticas que a gente vai trabalhar sistema interoceptivo fazendo até alguns tipos de meditação, por exemplo, né? Para a gente criar maior consciência do nosso corpo, das nossas sensações, né? Às vezes no dia a dia a gente não presta atenção como a gente está respirando, às vezes muita correria ou a pessoa está fazendo algumas outras coisas, né? E o quanto a gente vai perdendo essa percepção de dentro da gente, de dentro do nosso corpo, o que eu tô sentindo, como eu tô sentindo, né? Quais são os meus limites, né? Quais são os meus limites? Até que ponto eu vou comer, até que ponto eu estou saciado, eu estou com sono agora, eu não estou, como eu estou me sentindo, né? Estou com calor, estou com frio. Então, todas essas noções internas, né? O sistema proprioceptivo vai ser responsável. E uma curiosidade que tem relacionado a esse sistema é que no autismo, por exemplo, a gente vai notar que tem algumas questões relacionadas a esse sistema interoceptivo, né? Então, eu atendo muitas crianças que vão apresentar alguns tipos de alteração nesse sistema, né? Relacionados ao autismo e até pesquisas, né? Científicas mesmo, vão mostrar essa associação do TEA com alterações no processamento sensorial do sistema interoceptivo, né? Esses dias eu ouvi um relato, né? De uma terapeuta e ela falava que a criança sempre trazia essa questão que estava com dor na boca, a boca estava doendo, né? E aí um dia a criança vomitou. E aí ela estava junto com a mãe, né? E aí perguntaram, por que você não avisou a gente que você estava com ânsia? E a criança falou, eu avisei, a minha boca estava doendo. Então, como que pra gente, dentro da gente, às vezes a gente sente as coisas e vive as coisas de uma maneira muito nossa, muito específica e individual. E o quanto que a gente precisa trabalhar com essas pessoas que têm essa alteração do processamento para a gente conseguir compreender qual é essa sensação, né? Então, essa dor na boca, então, é uma ânsia, né? E aí, como que é difícil, às vezes, a gente conseguir reconhecer, né?
reconhecer as nossas sensações, reconhecer aquilo que está passando dentro da gente. Isso mesmo. E você comentou aí de algumas situações nas crianças. Tem mais alguns exemplos que você possa dar de como que a gente pode identificar que tem uma alteração nesse processamento desse estímulo sensorial? Como que a gente consegue identificar isso numa criança, que já é assim, sinais de alerta, algo que a gente tem que olhar de uma forma diferenciada? Sim. A primeira coisa, né, é que a Diners, né, ela vai falar pra gente que a informação sensorial ela é necessária para o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Então, a gente usa muitos preceitos da neurologia, da neurofisiologia, porque como os sistemas sensoriais, eles são a nível neurológico, a gente precisa trabalhar bastante com isso, né? Então, a primeira coisa é que para o nosso sistema nervoso central funcionar, para que ele possa sobreviver, a gente precisa de informações sensoriais sendo enviadas para ele, né? Ele precisa disso. E até existem técnicas e trabalhos, né, na parte de neurologia que vão usar vários tipos de estimulação sensorial, né, que não é integração, mas que vão usar recursos, né, sensoriais para poder estimular a parte neurológica, né? Porque é comprovado cientificamente que a parte neurológica vai precisar da questão sensorial. E aí, outro ponto que eu queria trazer, antes de eu dar alguns exemplos, só para a gente construir um raciocínio, é que muito estímulo, estímulos excessivos, né? Ou poucos estímulos, eles vão causar respostas diferentes, né? Então, eles podem causar tanto uma privação de estímulo, né? Eu já tive contato com trabalhos, né, de integração sensorial que vão falar. Tá difícil o som? Agora voltou. Tá, voltou. Pronto? Só deu um chiado, mas voltou. Voltou sim. Ai, passou um avião, desculpa, gente. Ah, acho que foi isso. Eu moro Tá em lugar normal agora. que passa avião e a gente tá aqui se organizando, é o sensorial, Ao vivo é isso também, o né? estímulo Tem que auditivo. fazer. É isso Quem mesmo, faz, tô faz ao vivo. treinando. Mas é uma delícia também, a gente já dá uma É, distraída, dá uma bom, risada. faz parte. Mas enfim, então assim, uma privação de estímulo vai ter uma alteração e um estímulo em excesso também. Na questão de privação de estímulos, eu já trabalhei em abrigos, em lares temporários, né? Em que às vezes esses bebês, essas crianças, eles vão ter uma privação, né, de estímulos sensoriais e você consegue notar mesmo, até em avaliações, muita diferença de resultado do desenvolvimento, né? E tanto com essa questão de hiperestímulo, pessoas, né? Não digo só crianças, pessoas no geral, que são submetidas a rotinas hiperestimulantes, elas podem desenvolver ansiedade, alguns tipos de transtorno, né? Porque esses estímulos sensoriais, eles estão sendo tão excessivos que estão gerando uma sobrecarga nessa pessoa, né? Então a gente precisa se atentar com relação ao nível de estímulos que essa pessoa está recebendo, é a primeira coisa, né? Aí a gente vai também analisar se tem algum diagnóstico associado, né? Se tiver algum diagnóstico associado, já é um ponto a gente observar, se tem algum tipo de diagnóstico, né? Se também, por exemplo, na infância, essa criança apresentar algum tipo de atraso no desenvolvimento, alguma lacuna, alguma questão, é uma coisa também para a gente dar uma olhadinha com mais atenção nessa parte do sensorial, porque normalmente se o desenvolvimento está afetado, tem algo relacionado com o sensorial, porque como o sensorial é a base para as outras aquisições, se essa base, né, tá com alguma alteração, se tem alguma alteração no desenvolvimento, essa base pode ser que esteja com algum tipo de alteração, né? E exemplos práticos agora, bem práticos. Crianças assim que com dificuldade na coordenação motora, ou pessoas no geral, tem pessoas que descobrem que tem alteração no processamento sensorial quando adultas. Então nunca é tarde também para a gente rever e se entender sensorialmente, né? Nunca é tarde. Então, dificuldade na coordenação motora, às vezes um medo, uma insegurança de ir em brinquedos ou subir e descer degraus,
dificuldade com altura, né? Pode ser algum tipo de alteração sensorial. Pessoas que têm dificuldade de executar uma coisa nova, de se planejar, né? No autismo também, que é uma área que eu sou especialista, então eu vou sempre trazendo um pouco de autismo, né? Porque é algo que a gente pesquisa bastante. No autismo, a gente vê que eles costumam apresentar dificuldade na questão de executar coisas novas, né? O novo, né? Se planejar para poder executar uma ação, né? Porque uma coisa é eu fazer um treino específico, né? Então eu vou trabalhar essa criança usar um copo. Então eu vou pegar aquele copo e vou treinar, né? Mas assim, ela só vai saber usar aquele copo específico. Se eu quiser que ela use outro copo, eu vou ter que fazer outro treino, né? Então, a gente trabalha bastante essa parte do planejamento para que essa criança não só consiga usar um copo em específico, por exemplo, mas que diante de qualquer tipo de copos, de pesos diferentes, de texturas diferentes, tipos diferentes, ela consiga se adaptar, ela consiga utilizar, né? Porque a gente quer preparar essas pessoas para estarem no ambiente que elas costumam frequentar, para que esse dia a dia possa ser com mais qualidade, né? A gente pode ter também questões de seletividade alimentar, dificuldade nos processos de desfraude, dificuldades escolares, queixas com relação a dificuldades escolares. Às vezes não vai estar tão associado com a parte chamada modulação, que é desses 5 principais, com relação às sensações. Às vezes vai bem com textura, com os sons que está no ambiente, às vezes se alimenta de uma variedade enorme de texturas, de cheiros, de gostos, mas aí chega na parte de fazer uma coisa nova, que é uma parte chamada praxia, e aí tem mais dificuldade, aí às vezes não consegue se planejar para onde vai pôr o lápis, como que vai colocar o caderno, não consegue copiar da lousa ou fazer uma atividade proposta. Então, essa parte também da praxia, né? Ela é muito importante, a gente trabalha bastante na integração sensorial, que é executar novas ações no ambiente. E pode ter alguma, se tiver alguma dificuldade também, é uma coisa a gente ficar alerta, né? E assim, qualquer sinal, qualquer coisa que a pessoa perceba de alguma alteração assim, encaminhar para um profissional que trabalhe, né, com a integração sensorial, um profissional que seja habilitado, que esteja apto a atender e que possa fazer uma avaliação mais profundamente, né, porque os casos são únicos. Às vezes essa criança vai ter uma disfunção de integração sensorial e às vezes vai ser uma questão de necessidade de maior estímulo mesmo. Então é uma coisa a se avaliar, a gente analisar para entender assim mais profundamente, especificamente aquele caso, né? Mas geralmente a gente vai notar essas alterações, assim, né? Ou às vezes vai ser demais, ou às vezes vai ser de menos, ou muita insegurança, ou desejo excessivo por movimentações, se movimentar demais, não ficar tonto quando gira, quando balança. Então, ou uma flutuação também, um momento tá de um jeito e outro totalmente diferente. Isso também é um sinal, né? Então, assim, de modo Resumidamente é geral, isso. para os pais, né, para os pais, às vezes para os cuidadores, né, todas as pessoas que têm contato com essa criança, tem que ficar em alerta nessas situações, de algo que esteja muito nos extremos, né, que saia um pouco daquilo que é esperado e vá para uma coisa muito Uma regra maior. que eu costumo usar para a gente ter uma noção melhor, né? É assim, se essas questões sensoriais elas estão afetando o dia a dia dessa pessoa, significa que essa pessoa está tendo um prejuízo, né? Essa pessoa não está conseguindo ter o dia a dia dela, ou como ela tinha, ou ela não está conseguindo se desenvolver e ir para frente nesse dia a dia. Então, se afetar o cotidiano, se afetar as AVDs, que são as atividades de vida diária, né? Que a gente trabalha bastante, então é um sinal de alerta para a gente compreender que tem alguma questão que a gente precisa trabalhar e que a gente vai precisar avaliar e tentar compreender, né? Certo. Ai, obrigada por Só comentar. Você viu só um monte de comentário aqui, Lê. Você está conseguindo ler tudo? Estou acompanhando, estou falando e acompanhando. Mas tem vários aqui. A Helena Cardoso. É uma mamãe que eu atendo, o Ah, Enzo. é? Ah, Um beijão, tem viu? vários aqui.
Mariana Ibanez. Mariana, um beijão também. Minha psico, você acredita? Ah, é? Pois é. Legal, muito bom estar aqui. Obrigada aqui, todo mundo que está aqui participando, Sim, muito assistindo a gente. obrigada pelo apoio, né? Pela participação. E lá, explica para a gente um pouco quais são os benefícios, então, se você identifica, faz uma investigação, faz uma avaliação, identifica se realmente tem algum, alguma coisa que precisa ser, é preciso intervir em alguma situação específica, e aí quais são os benefícios disso? Como Uhum, que a criança ou adulto pode se beneficiar com essa intervenção pela integração sensorial de ERS? tá. São milhares, inúmeros, assim, né? Inúmeros. Mas eu vou falar primeiro geral e depois eu vou dar pequenas aplicações práticas, porque a integração é Tá. super prático. É uma coisa que vem muito, aparece quando a gente está falando, né? É uma coisa muito de fazer mesmo. E geral, assim, né? No contexto geral, aplicável para todo caso que a gente vai atender. Ele vai ajudar bastante nessa questão do nível de alerta que eu comentei. Então, é esse nível que a gente está aberto ou não para receber as informações do ambiente. Então, normalmente, se eu vou receber uma pessoa que os estímulos são hiperestimulantes, a gente vai trabalhando e essa pessoa vai conseguindo Uhum. estar no ambiente, né? Vai conseguindo se acalmar, vai conseguindo receber melhor esse estímulo que vem. Se é uma pessoa que tem muita dificuldade de estar nos ambientes por falta de uma iniciativa, também vai aumentar. Esse nível de alerta vai ficar melhor, vai melhorar, né? Essa pessoa vai estar mais aberta para os estímulos. A questão de atenção, concentração, trabalha bastante, até porque a parte de atenção e concentração está totalmente vinculada com questões de nível de alerta, né? Aos Uhum. poucos eu vou introduzindo alguns termos Certo. e trabalha bastante a questão das habilidades cognitivas, porque é base para as habilidades cognitivas você ter um processamento sensorial, né, que esteja bacana. Se não tiver Uhum. bacana, fica difícil o aprendizado, fica difícil ter novas habilidades cognitivas, né? A gente precisa trabalhar essa base. Então, oferece bastante essa questão de desenvolvimento das habilidades cognitivas. Então, essa pessoa vai conseguir se planejar melhor, vai conseguir adquirir novos conceitos, né? Questão escolar também, questão faculdade, né? Todas essas questões. A parte motora também vai ter uma evolução, assim, significativa, tá bem atrelado, né? Essa questão da evolução motora, assim, com a integração. Então, é uma coisa até que a curto prazo a gente já consegue observar diversas evoluções motoras mesmo, né? Porque às vezes essas Uhum. questões da base vão afetar essa questão da coordenação, do refinamento dos nossos movimentos, das nossas noções do nosso próprio corpo, né? A questão práxica, que é o que eu comentei, né? Que a gente trabalha com uma coisa chamada praxia, né? Então é o realizar coisas novas. E a praxia ela vai envolver três componentes. Então a ideação, que é eu ter uma ideia, eu quero pegar uma bola. Então eu pensei, quero pegar essa bola. E aí a parte do planejamento, como que eu vou pegar? De que maneira que eu vou fazer? Então eu vou pegar com uma mão. Não, é uma bola muito grande, então eu vou precisar pegar com as duas mãos. É uma bolinha bem pequenininha que eu achei ali no meio das coisas, então eu vou fazer um movimento de pinça, né? Bem fininho Uhum. para pegar essa bola. Então eu vou me planejar para poder fazer. E aí tem a parte da execução. Na parte da execução é como eu vou realizar esse movimento que eu planejei. Se eu tiver alguma dificuldade com relação à execução, eu não vou conseguir executar da maneira que eu gostaria. Eu vou pensar que eu vou pegar, não vou conseguir, ou eu vou segurar e vou derrubar. Então tem todas essas fases e etapas, né, para que a gente consiga realizar uma ação, né? E a gente vê uma melhora significativa na parte de hipraxia, né? Uhum. Com os acompanhamentos com integração sensorial. Por isso que é importante ser uma pessoa habilitada, porque a gente não pode trabalhar essas fases de formas uma na frente da outra. Precisa ter Sim.
um raciocínio clínico para a gente poder abordar, né? Então a gente tem que compreender o que vem primeiro, o que vem depois, e ter todo um cuidado, né? Para que a gente possa oferecer o que eu comentei anteriormente, o desafio na medida certa, né? Nem de mais, nem de menos, mas que respeite o tempo dessa pessoa, porém que faça ela se sentir entusiasmada para realizar, né? Trabalhar também questões de regulação emocional, principalmente associado com aquele sistema que eu comentei chamado interoceptivo, que é essa noção de dentro do meu corpo, né? Então, vai promover essa questão da regulação emocional. Trabalha também, traz benefícios, né? Na comunicação, na interação social, vai trazer uma organização também do comportamento dessa pessoa no tempo e no espaço, é uma coisa que a gente trabalha bastante, relações com o espaço e relações com o tempo. E também, né, vai trabalhar essa questão de capacidade para o pensamento e o raciocínio abstrato. Com relação a essa questão do pensamento e raciocínio abstrato, por exemplo, no TEA, né, que é o meu amor, eu gosto muito Área. desse tema. Normalmente no TEA a gente vai encontrar, a depender do caso, uma dificuldade da abstração, da imaginação, né? A gente costuma começar com trabalhos mais concretos, né? Para depois a gente partir para essa abstração. E a parte da terapia de integração sensorial ajuda bastante na evolução dessa questão do pensamento e raciocínio abstrato também, né? E para além assim dessa questão geral, aí vai muito também do que essa pessoa, essa família, né, tem de questão para trazer para a gente, né? O que eu vejo assim, o maior benefício de todos, se eu fosse falar, se eu fosse elencar, assim, né, é a participação. Então, assim, é o nosso maior objetivo, que essa pessoa ela possa ter o máximo de tudo de participação, de engajamento, que seja muito ativa no dia a dia dela, com muita independência, com muita autonomia, que ela consiga adquirir novas habilidades para conseguir o máximo possível assim se desenvolver enquanto ser humano, né? E com o máximo assim de potência, né? Então a gente usa muito, a gente trabalha baseado em pontos fortes, né? Que a gente vai falar. Então eu sempre vou trabalhar naquilo que é potência daquela pessoa, né? E aí a gente faz essa intervenção em pontos fortes. Então eu vou utilizar essas potências para a gente adquirir coisas que têm mais dificuldade, mas eu vou a partir dessa potência, né? Então o que essa pessoa mais gosta, o que ela faz de melhor, a gente vai usar essas habilidades, né? Então, e se essa pessoa gosta muito de alguma coisa, tem uma fixação, às vezes até uma rigidez, mesmo assim a gente tem como trabalhar, né? Eu já cheguei a acompanhar pessoas, né, de criança até adolescência, conseguir um trabalho, né? E a gente já chegou a usar hiperfoco do TEA, né, que é essa fixação por alguma coisa. A gente conseguiu associar com um trabalho para essa pessoa, e essa pessoa era a pessoa melhor funcionária daquele local, a mais dedicada, porque essa pessoa tinha um hiperfoco naquilo, ela gostava demais, era uma coisa muito significativa, né? Então, era uma pessoa muito dedicada naquilo que fazia. Então, até aquilo que às vezes é dito como uma coisa que pode atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa, a gente pode sim trabalhar para que isso se torne uma potência, para que isso seja potência na vida dessa pessoa, favoreça a participação, né? Que ela possa estar em sociedade, que ela possa ser inclusa numa escola regular, né? Que a gente tem conversado um pouco sobre esse tema atualmente, tem emergido algumas questões, né? Mas que essa pessoa possa ter o máximo das capacidades possíveis, assim, né? E aquilo que é específico, a gente respeitar também, né? A gente não querer tornar aquela pessoa igual a todo mundo, né? Mas que a gente possa trabalhar com essa pessoa para que ela possa ser potente no meio que ela tá, né? E a gente possa trabalhar essas potências realmente, assim, né? Para que tenha participação. É, assim, o meu maior objetivo
de todos, não tem preço quando alguém manda um vídeo, alguma coisa deles conseguindo, assim, né, fazer uma coisa nova, ou assim, antes não gostava de aniversário e aí agora consegue participar da própria festa de aniversário, ou consegue ficar sozinho na escola, agora tá conseguindo escrever, ou agora tá conseguindo fazer uma coisa que não conseguia antes. Isso é o que move, assim, né? É uma coisa, não tem preço, não tem, assim, palavras para descrever o privilégio, assim, que é poder acompanhar, né, esses processos de humanidade, né, da gente ter oportunidades, da gente poder mostrar o que a gente sabe, mostrar o que a gente é capaz, mostrar que a gente pode superar, né, aquilo que falaram que às vezes a gente não ia superar, ou aquilo que colocaram que aquela pessoa não ia ser capaz, né, e a gente passar por cima de tudo isso, assim, e falar, não, essa pessoa consegue sim, tem potência no ser humano, né? Eu acredito no ser humano, na potência que existe dentro do ser humano. Tem mesmo, Elaine. Acho que é realmente acreditar nisso e buscar. Tem muito potencial para ser desenvolvido em todo mundo. O ser Muito. humano é um ser em constante evolução, constantemente, né? Às vezes a gente fala, o ser em desenvolvimento é a criança. Cresceu, tá adulto e pronto. E não, é constante, é um E é processo. desenvolvimento humano, né? É humano, não é só infantil, é humano mesmo. Sim. E é um trabalho assim maravilhoso. E a gente vê isso nitidamente nas crianças, nos adultos, que você vê o ganho mesmo que tem quando É, você busca desenvolver essas potencialidades. Até sim. gostaria que você falasse só um pouquinho para a gente, que você tem toda uma sala estruturada para isso. A Elai trabalha na Interequipe, a gente teve recentemente a inauguração da sala. Quem quiser pode ver as fotos aqui no Insta, no Face também tem. Então, é uma sala toda planejada para a realização desse trabalho, desde a coloração das paredes, as estruturas, os brinquedos, Sim. tudo a Elai escolheu pensando mesmo em toda a capacitação profissional que ela teve, trouxe ali na hora de montar a sala. Então, tem uma sala toda estruturada e essa sala Ah, é organizada de acordo com cada atendimento. Ela fala, eu monto de acordo com o que eu vou trabalhar em cada criança, em cada e atendimento é de uma forma. sim. Até que tem. Então eu estou, né? Tem uma sala na Clínica Interequipe, né? Está aberta para visitas, para conhecer. Uhum, Disponibilizo também o meu contato. Quem quiser também me mandar mensagem privada, mandando uma dúvida, alguma pergunta, algum tipo de uhum, troca, eu estou à disposição. E atendo lá, né? Fizemos o projeto da sala. É, tem uma relação que a gente gosta de conversar, às vezes, na integração, que a integração tem diversos aparelhos, né? Que uhum. é algo bem diferente normalmente, né? Uma sala um pouco diferente do usual. Isso. E eles são pensados, cada um, em sistemas, integrar esses sistemas que eu comentei. Teve Uhum, todo um raciocínio. A Diners criou um por um, estudou cada um, compreendeu a potência de cada um. Então, também não é só a gente colocar uma criança ali, balançar ou fazer alguma coisa. Porque assim também qualquer pessoa trabalharia com integração é. sensorial, né? Mas tem todo um raciocínio por trás de tudo Uhum, isso, né? Tem todo um pensamento clínico que nós, terapeutas ocupacionais, que somos uhum, habilitados em trabalhar com integração sensorial, construímos para que a gente consiga compreender o que vai ser benéfico ou não, se vai ser estímulo demais, se vai ser de menos, se é aquele momento mesmo ou se é melhor esperar um pouco mais, né? Então, a gente vai fazendo toda essa análise bem específica, né? Para cada caso, a partir de um raciocínio denso, com muito estudo, com muita capacitação, para oferecer o melhor, assim, né? O melhor atendimento possível. A gente preza muito por isso. E a gente vê isso nos resultados, que a família também vê isso, é algo que dá resultado, você vê a evolução. Então, realmente, isso é muito bom. Aqui teve mais elogios aqui para você, Lene, que agora já subiu aqui, mas acho que deu para esclarecer bastante coisa, são dúvidas, né? E você conseguiu de uma forma bem, com muita clareza, explicar tudo isso para a gente. Você quer falar mais alguma coisa, comentar mais alguma coisa?
Ah, eu separei umas frasezinhas, deixa eu pegar aqui. Ai, ó. Aqui, ó. Então, a Diners, né, ela falava assim que a verdade é como o infinito. É para ser aproximada, mas nunca alcançada. E ela falava com relação a que nós estamos em processos de construção e desconstrução todo o tempo. E estamos nos integrando, né? Estamos realizando processos de integração sensorial todo o tempo, né? E Uhum, uma outra coisa que ela falava também é que se uma criança, uma pessoa que ela atendesse, né, tivesse assim uma melhora de aprendizado ou uma melhora no dia a dia, uma coisa que às vezes era considerado tão pequeno para outras pessoas, para uhum, ela, tudo que ela desenvolveu, toda essa abordagem, todos esses estudos já teria valido a pena, né? Então é a gente uhum, pensar no micro como macro, né? Então a gente uhum, compreender que nem tudo que parece ser pequeno é pequeno, que tem coisas que parecem ser pequenas e são coisas enormes e coisas que têm um significado e um sentido tão grande para aquela pessoa que vai fazer uma diferença tão grande ali, né? uhum. Então, é a gente também se humanizar um pouco, né? Sim, com E se certeza. colocar enquanto um ser humano, trabalhando com outros seres humanos, aberto a aprender, a explorar essas potências, né? E Uhum, lutar do lado de cada um pelos direitos, por adquirir novas habilidades, é, estar dentro de novos espaços sociais, né? Se apropriar desses espaços, né? A gente viver a vida mesmo, né? Viver ao lado dessas pessoas. É isso. é. Muito bom, Elaine. É valorizar mesmo cada conquista, porque quem está evoluindo ali é um ganho muito grande. Então, realmente valorizar e ter esse olhar diferenciado, esse olhar de empatia para o outro. E foi muito bom, gostaria de te agradecer Ah, muito, Elaine. A gente espera você aqui mais vezes, viu? Não é só essa, não. tem muito, E agradeço. Tem muita coisa para discutir. Essa foi muito. mais uma inicial para a gente entender um pouquinho o que, que compreender mesmo, mas você vai voltar mais vezes aqui para a gente trabalhar outros temas, com certeza. Agradeço todo Com mundo certeza. que acompanhou. O vídeo vai ficar aqui gravado no IGVT do Insta e vai para o YouTube. Quem não conseguiu acompanhar, quem sabe de alguém que vai gostar de assistir, só avisar que dá para assistir depois, tá bom? Vai ficar gravado aqui. E o povo tá aqui, ó, falando com você, Ai, Elaine. eu agradeço demais, agradeço cada pessoa que estava na live e agradeço também pessoas que vão assistir depois, né, que vai ficar salva. Sim, é. E é um prazer muito grande falar sobre esse tema que eu gosto tanto. E muito obrigada mesmo. Um beijão. Imagina, Elaine, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser, então, a Elaine trabalha conosco na Interequipe, um dos locais dela é lá. Quem quiser conhecer a sala, a gente está aberto aí e à disposição de todos, tá bom? Elaine, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Próxima. Noite. Até. Beijão. Beijo.